Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Convergentemente. O meu nome é Gustavo Norato. No vídeo de hoje eu quero refletir sobre um tema pilar na vida de um discípulo de Jesus: sacerdócio. Para escrever o roteiro desse vídeo, eu usei o livro Fundamentos Apostólicos, do autor Art Katz, no qual eu suplico a todos quanto possam que adquiram essa obra sublime. Esse livro é um dos meus livros de cabeceira e eu indico a todos que desejam viver um evangelho cristocêntrico, apostólico e integral. Sem mais delongas, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim. E se você gostar desse conteúdo, inscrever-se no canal e interagir conosco através do seu like e das suas opiniões lá nos comentários. Vem comigo e fica comigo até o fim. Não que isso seja uma realidade absoluta na vida de todos os cristãos, mas o sacerdócio é o chamamento primário a todos aqueles que se converteram a Deus através de Cristo. É claro que antes do sacrifício de Jesus, o sacerdócio era algo específico, para um grupo de pessoas específicas. Mas Cristo nos possibilitou, através do seu sacrifício, que qualquer um se tornasse, por meio dele, um sacerdote de Deus. Porém, como nós já dissemos, não são todos que se apropriam e usufruem desse direito. E o porquê disso é que muitos entre nós não compreenderam a dimensão que nos foi ofertada através do Espírito que o próprio Cristo depositou sobre nós. Os sacerdotes trazem a realidade do céu para esse mundo terreno. Porque, na verdade, o céu é a nossa realidade. Mas para que se veja e se sinta isso, é necessário uma mentalidade sacerdotal. E para introduzir essa realidade no mundo que é totalmente avesso, totalmente hostil ao céu, é preciso um ministério sacerdotal. Todos carecemos que Deus implante em nós o espírito do verdadeiro sacerdócio, transformando cada aspecto das nossas vidas, da nossa caminhada em ministério. E sem o senso da absoluta santidade de Deus, o nosso ministério será enfraquecido, deficiente e artificial. Até que ponto nós estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos e sermos limpos pela palavra da verdade? Até que ponto nós estamos dispostos a suportar a humilhação diante das pessoas? Porque a humilhação, ela ocupa um lugar central no sacerdócio. Nós podemos ver isso através da vida do próprio Jesus, que do início ao fim do seu ministério, independente de todos os sinais que ele apresentou e de todos os frutos que ele gerou, ele foi ridicularizado e humilhado pelos seus perseguidores e no fim até pelos seus seguidores. Mas diz as Escrituras que essas humilhações não tiveram poder algum sobre ele, porque antes ele humilhou-se a si mesmo, quando ele vestiu-se de humanidade, ignorando o ser igual a Deus. O sacerdócio não é um papel a ser desempenhado sobre uma plataforma e depois descartado ao voltar para casa. E tampouco um chamado que um homem atende, porque ele pensa no prestígio que o acompanha. Em Levíticos, no capítulo 8, no verso 9, nós vemos que existia uma lâmina de ouro sobre a testa de Arão, onde estavam escritas as palavras santidade ao Senhor. Quando ele se movimentava, Arão sentia o atrito daquela lâmina com a sua pele. E apesar desse contexto, está lá na antiga aliança, hoje também nós precisamos constantemente de um tipo de lembrete como esse. Porque se deixarmos, a nossa mente estará sempre inclinada a seguir o próprio caminho, a buscar o próprio prazer e a fazer o que bem entende, seguindo suas próprias opiniões. Nada mal para alguém que ama e vive pelo estilo de vida desse mundo. Porém, a mente de alguém que vive através de Cristo precisa continuamente a ser direcionada ao conhecimento de um Deus que é santo. Por certo que se houvesse entre os nossos olhos um tipo de incômodo como esse que Arão tinha na testa, haveriam muito menos ministrações baseadas na alma e muito menos pessoas desejosas de estar em evidência, tanto nas plataformas quanto nos corredores dos templos. Precisamos nos guardar de qualquer coisa que estimule uma resposta emocional em nós, para que não dependamos do poder da alma, mas do poder do Espírito de Deus. A obra de Deus no homem interior, nos lugares escondidos e nas coisas que nascem dessa luta interior, essas são as ofertas que o agradam. E se oferecermos nossa personalidade, a nossa sabedoria, a nossa capacidade carnal a Deus, é porque nós não temos a parte interior para oferecer. Porque talvez nós nunca
aprendemos a descansar ou esperar em Deus. As ofertas que Deus valoriza e que lhes são agradáveis são as geradas na profundidade do nosso interior, quando suportamos os sofrimentos e a vergonha da cruz. Um verdadeiro sacerdote é alguém que possui um depósito da obra interna de Deus no lugar secreto. Porque ele conheceu a Deus para muito além das circunstâncias e dos sofrimentos externos. Isso porque Deus tratou com ele, usando meios que nem sempre pode ser compreendido pelas outras pessoas. Meios que implicam suportar sofrimentos muitas vezes sozinho. São humilhações concebidas para levá-lo para mais perto de Deus. Poucas pessoas aceitaram esse tratamento de Deus com tal profundidade no lugar interior, de onde algo agradável a Deus pode ser gerado. Eu falei em um outro vídeo que há algo no resultado dos sofrimentos causados pelos processos que agradam muito a Deus. E não que Ele goste de nos ver sofrer, não tem nada a ver com isso. Contudo, Ele ama o que o resultado dos sofrimentos causados pelos processos resultam em nós. Como eu disse, caráter. A maioria de nós se protege dos sofrimentos e da dor da cruz. E é por isso que toda a nossa experiência é vivida no nível exterior e visível, e não como deveria ser, no interior e no lugar secreto. Enquanto Deus não for o Senhor de tudo o que nós somos e de tudo aquilo que nós fazemos, na contramão da nossa disposição natural, Ele não terá um sacerdote. Isso significa que o sacerdote é aquele que não vive mais para si, porque ele fez morrer toda a motivação egocêntrica de ser usado no ministério. Ele rompeu com esses profundos e sutis elementos de ambição que muitas vezes se esconde atrás do desejo de fazer coisas para Deus. Se há um aspecto em nós que desperta a necessidade de ser ouvido, então nosso serviço não é sacerdotal. É por meio de um processo de repetidas experiências de espera que nós levamos cativos nossos pensamentos à obediência a Cristo, para que não sejamos influenciados por qualquer pensamento aleatório. A espera só é espera quando não pedimos nada, nós não desejamos nada e nós não esperamos nada em troca. Quando o nosso fazer algo para Deus é acompanhado do desejo de obter algo para nós mesmos, esse serviço deixa de ser sacerdotal. E sabe qual é o prêmio ainda nessa terra? A presença. Somente sacerdotes podem levantar mãos santas sobre homens e mulheres e derramar as bênçãos do céu sobre eles. Somente sacerdotes têm tal autoridade, porque somente eles estiveram expostos à presença de Deus. A glória de Deus resplandece naqueles que estão no lugar de espera pela presença de Deus, naqueles que creem que esse lugar existe e nesse lugar entram pela fé. Quando agimos segundo as orientações dadas por Deus, em rigorosa obediência, supridos pela vida de Deus em nós. Não será uma atitude baseada no próprio esforço humano. Precisamos nos tornar sacerdotes que ministrarão diante das pessoas somente após ter ministrado a Deus no lugar santo. Precisamos do ministério de pessoas que, primeiro, santificam sua carne, suas ambições, sua vaidade, seus medos e ganância, bem como as suas mensagens agradáveis aos homens. Precisamos nos tornar homens e mulheres que tenham um coração que suporte as cansativas exigências de Deus e que se submetam aos dolorosos tratamentos. Precisamos nos tornar homens e mulheres firmes e inabaláveis, que sejam entregues à morte todos os dias, que estejam dispostos a sofrer a reprovação e a vergonha das suas partes internas sendo expostas. Homens e mulheres assim são raros. Eles são sacerdotes de Deus e somente eles conseguem, com simplicidade e autoridade, revelar as realidades do céu, as realidades do reino eterno para as pessoas dessa terra. Podemos até tentar afirmar que é impossível nos tornarmos pessoas assim, mas basta um pouquinho só de vontade, de boa vontade, que imediatamente nós lembraremos de um irmão ou de uma irmã que nós conhecemos, que possui todos esses atributos e que inspiram as nossas vidas. Eu oro para que nos sejam abertos nossos olhos espirituais, para que possamos compreender ainda mais o significado integral do que é ser um sacerdote real. Um sacerdote que ministra ao coração de Deus e que revela o céu através de quem são e de como vivem. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar. Eu espero que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida. Não deixe de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, valeu, até mais.